Olá, nono ano. Nós vamos fazer a correção da página 169 e 170. Então vamos começar. Na primeira questão, ele pede: escreva cada expressão por meio de um único radical, escrever na forma de uma única raiz. Então no item A nós temos raiz 12 de 7 elevado a 8 vezes raiz cúbica da raiz cúbica de 2 elevado a 6. Então, como fazer aqui, ok? Então, nessa primeira raiz aqui, nós podemos simplificar tanto utilizando a propriedade que tem no conteúdo, nós podemos simplificar tanto o índice como o expoente ao mesmo tempo. Então, nós temos 12 e 8. Então, 12 e 8 nós podemos dividir por 4 ao mesmo tempo. Então, essa primeira raiz vai ficar raiz cúbica de 7 elevado a 2. Porque 12 dividido por 4 é 3 e 8 dividido por 4 é 2. Vezes, quando nós temos raiz de outra raiz, nós vamos utilizar outra propriedade. Nós podemos escrever em uma única raiz, onde a gente vai multiplicar os índices. Então, 3 vezes 3, que vai dar igual a 9. E 2 elevado a 6. Só repetir o 2 elevado a 6, ok? Nós só podemos multiplicar raízes se elas tiverem o mesmo índice. Então, não está o mesmo índice. Mas só que, veja bem aqui, ó, 6 e 9. Esses dois números nós podemos simplificar, que no caso é dividir por 3. Então, eu vou repetir a raiz cúbica de 7 ao quadrado, vezes raiz 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3 dá 3, dá 2. Então, 2 ao quadrado. Agora sim, ó, as duas raízes estão com o mesmo índice. Então, vou repetir essa raiz e colocar essa multiplicação dentro de uma única raiz. Então, 7 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E nós vamos multiplicar o que está dentro. Então, 7 ao quadrado é 49, que é 7 vezes 7. Vezes 2 ao quadrado é 4. E agora é só multiplicar 49 vezes 4. Então, raiz cúbica de 49 vezes 4 vai dar 196. Então, utilizamos as propriedades da radiciação para que possamos escrever em uma única raiz. Então, nós utilizamos simplificação de índice e expoente. Utilizamos raiz de raiz, onde precisa multiplicar os expoentes, os índices, e só podemos multiplicar duas raízes se tiver o mesmo índice, que ao simplificar aqui passou para cá, onde as duas raízes agora sim tem o mesmo índice, que é o índice 3, que é raiz cúbica. No item B nós temos raiz sétima de 100 dividido por raiz sétima de 2 ao quadrado. Então aqui, ó, as duas raízes já são iguais, já tem o mesmo índice. Então eu vou repetir a raiz e vou dividir os radicandos, que é 100 dividido por 2 ao quadrado. Então, isso aqui é uma expressão. A potência vem antes da divisão. Então, raiz sétima de 100 dividido por 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar raiz sétima, 100 dividido por 4, 25. Escrevemos em um único radicando. No item C, nós temos raiz cúbica de raiz quadrada de 10. Mesmo não tendo o índice aqui, sabemos que tem o número 2. Então, raiz de raiz, nós multiplicamos os índices. Então, 3 vezes 2, que é 6, e repete o 10. E acabou aqui. Na segunda questão, nós temos: observe como Paulo transformou raiz quarta de raiz sexta de 256 em uma raiz cúbica. Então, está aqui.
Ele primeiro multiplicou os índices, 6 vezes 4, que no caso deu 24, e depois fatorou 256, onde ao fatorar o 256 dá 2 elevado a 8. E depois simplificou o índice com o expoente do 2. Então 24 e 8 dá para dividir direto por 8, onde 24 por 8 deu 3, e 8 dividido por 8 dá 1, mas só que quando o expoente é 1 não precisa escrever. Então, no item A, quais propriedades da radiciação Paulo usou? Então, ele usou, ó, raiz de raiz, onde podemos multiplicar os índices, ó, n vezes p, e depois a simplificação. Só aparecer. Onde ele pode dividir ao mesmo tempo o índice e o expoente por um mesmo número, que no caso aqui escreveu apenas letras, que é o Q, ok? Então, no item B, de maneira semelhante, transforme raiz enésima de raiz sexta de 512 em uma raiz sexta. Então, vamos lá. Então, nós temos raiz de raiz. Para escrever uma única raiz, nós multiplicamos. Então, 9 vezes 6, 54. E vou pegar o 512 e vou fatorar. Como é par, começa por 2. Então, metade de 256. Continua por 2. 128. Por 2. 64. Por 2. 32. Por 2. 16. Por 2. 8. Por 2. Trazer para cá. 4. Por 2. 2 e por 2, 1. Vamos contar quantas vezes o 2 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2 elevado a 9. Então, no lugar do 512, vou botar 2 elevado a 9. E vamos simplificar. O 54 ele veio da multiplicação de 9 vezes 6. Ó. Nós temos aqui o 9. Então, isso quer dizer que esses dois números dá para dividir por 9. Se 9 vezes 6 é 54, 54 dividido por 9, sobra o 6. Então, raiz sexta. E 9 dividido por 9 dá 1. Então, fica 2 elevado a 1. Mas só que 1 você não precisa escrever. Então, fica raiz sexta de 2. Acabou o item. No outro ponto, é raiz quinta de raiz quadrada de 243. Mesmo processo, ó. Para escrever em uma única raiz, nós multiplicamos os índices, que no caso aqui é 2, 5 vezes 2, 10. Vamos pegar o 243 e fatorar. Por 2 não dá porque é ímpar. Esse número ele dá por 3. Ele dá por 3 porque a soma dos algarismos, ó, 2 mais 4 mais 6 dá 9. Como 9 é divisível por 3, então esse número também vai ser divisível por 3. E ao dividir vai dar 81. E continua por 3, que dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, o 5 ele se repete 5, o 3 ele se repete 5 vezes. Então, 3 elevado a 5. Então, 3 elevado a 5. Mas como no item ele pede para escrever em uma raiz quadrada, então temos que simplificar. Que no caso aqui dá para dividir por 5, tanto o índice como o expoente. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Então, raiz quadrada. Não precisa colocar o índice. Já sabemos que é raiz quadrada. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, fica só 3 elevado a 1. Onde 1 não precisa escrever. Acabou. Raiz quadrada de 3. Quais propriedades você utilizou na resolução do item B? As mesmas propriedades, ó. Raiz de raiz. Nós multiplicamos os índices e depois utilizou a simplificação. Dividiu ao mesmo tempo, por o mesmo número, o índice e o expoente. Na terceira questão, calcule a área de cada quadrilátero.
No item A nós temos um quadrado, pessoal. A área de um quadrado é só você fazer lado vezes lado. Como a área aqui como o lado é raiz de 10, então quando você multiplica raiz de 10 vezes raiz de 10, uma raiz vezes ele mesmo. Então é só você repete a raiz, vou botar aqui, ó, repete a raiz, e 10 vezes 10 é 100. E raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, ok? No item B nós temos um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Por isso que ficou raiz de 8 vezes raiz de 5. Então, o que foi que ele fez? Repetiu a raiz e multiplicou, que deu raiz de 40. Dar o resultado da raiz, nós temos que simplificá-la. Então, nós temos raiz de 40. Então, como simplificar essa raiz? Então, nós pega o 40 e fatora. Como é par, vai por 2, que dá 20. Por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. E o 5 só dá por ele mesmo, que dá 1. Como é raiz quadrada, nós temos que juntar de 2 em 2 os que são iguais. Então, esses dois aqui, 2 ao quadrado. Vezes esse 2, vezes esse 5. Vamos substituir dentro da raiz. No lugar do 40, você vai botar a forma fatorada. Para que o número que esteja elevado ao quadrado, que vai ficar igual ao índice da raiz, você cancele e ele saia da raiz. Então, 2 vezes raiz. Quem ficou dentro? 2 vezes 5. Aí você já multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, a área desse retângulo, 2 raiz de 10. Na quarta questão, era para utilizar uma calculadora comum e seguir os passos que ele dá em cada item. Então, usando a calculadora no item A, vai dar 15, no item B vai dar 5 e no item C vai dar 3. Na quinta questão, observe como introduzir o fator externo que está fora da raiz, no radicando, trazer ele para dentro. Então, 2 raiz de 3 é igual. Esse 2, que é o fator externo, ele estava dentro da raiz, mas ao estar dentro da raiz, vou passar direto para cá. Para você inserir ele dentro da raiz, isso quer dizer que dentro da raiz ele estava 2 ao quadrado, porque é o mesmo índice aqui, ó, expoente e índice, para que cancele e ele saia da raiz. Então, ele volta para dentro com o expoente igual ao índice, 2 ao quadrado. Então, repetiu a raiz, aí depois ele multiplicou. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, raiz quadrada de 12. Agora, introduza o fator externo no radicando dos itens a seguir. Então, nós temos já aqui uma raiz cúbica, ó. Então, o 5, ele estava aqui dentro quando esse 5 ele estava elevado ao mesmo índice, ó, 5 elevado a 3, vezes o que já estava dentro. Porque quando tem o mesmo índice e expoente, não cancela e ele passa para fora, então ele vai voltar trazendo o expoente de volta para ele. E vamos resolver. Então, raiz cúbica, 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, vezes 4, e 125 vezes 4, raiz cúbica de 500. No item B, 6 vezes raiz quadrada de 3 meios. Então, o 6 ele vai vir aqui para dentro, trazendo o expoente que ele tinha sido cancelado, que é igual ao índice daqui. Como é raiz quadrada, tem o número 2. Então, é 6 ao quadrado vezes 3 meios. Então, vamos resolver. Raiz quadrada. 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36, vezes 3 meios. Então, isso daqui é uma multiplicação onde envolve fração. Então, você multiplica 36 vezes 3 para depois dividir por 2.
ou 36 dividido por 2 para depois multiplicar com 3. Aí você é de sua preferência. Então vamos fazer primeiro assim, ó, 36 dividido por 2. A metade de 36 é 18. Então 18 vezes 3, 54. Então raiz quadrada de 54. Na sexta questão, escreva as expressões utilizando um único radical. Então aqui vamos para o item A. Inicialmente, pessoal, nós temos um fator externo, que é esse 3 aqui, ó. Esse 3 ele é um fator externo dessa raiz. Então vamos iniciar por esse fator externo. Então todo o resto eu vou repetir, ó. A raiz quadrada, a raiz quarta. Esse 3, para ele voltar para cá para dentro, ele vai trazer o seu expoente de volta, que é igual ao índice. Então raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes o 2 que já estava dentro. Vou fechar aqui todas as raízes. Agora, nós temos 3 raízes, ó. Raiz de raiz de raiz. Para escrever uma única raiz, nós multiplicamos os índices, que no caso aqui é 2. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E vamos resolver aqui dentro. Primeira potência para depois multiplicar. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Depois 27 vezes 2, que dá 54. Então, raiz 24 de 54. E acabou. Vamos lá. Nessa aqui, nós temos vários fatores externos. Sempre começar da esquerda para a direita, ó. Esse 2... ele é um fator externo dessa raiz. Esse 3, ele é um fator externo dessa raiz. E esse 4 é um fator externo dessa raiz, ok? Então, como os índices, ó, são altos, você não precisa resolver a potenciação. Como assim, ó? Vamos fazer, ó. Esse 2, ele é fator externo dessa raiz, que no caso é raiz quadrada. Então, quando ele vem para cá, para dentro, ele vem com o seu expoente. Então, raiz quinta, né, que é a primeira raiz, depois a raiz quadrada, porque o 2 vai passar para dentro. Então, 2 ao quadrado vezes 3. Vou repetir o próximo, para não ser rápido. Vou fechar aqui as raízes. Ok? Agora, esses dois aqui, ele é um fator externo dessa raiz, ok? Então, vou repetir a raiz quinta, a raiz quadrada e a próxima raiz quinta. Então, esse fator aqui, ele é externo dessa raiz quinta. Então, ao voltar para dentro, vou botar dentro do parênteses, ó, eles voltam com o expoente 5, ok? Vezes 4. E vou repetir a raiz de 2. Então, esse é bem complicado. Bastante atenção para entender. Ok? Vou resolver primeiro isso daqui, ó. Tirar esse parênteses, para depois passar para dentro dessa raiz. Nós temos aqui uma propriedade da potenciação. Esse expoente 5, ele tanto pertence ao 2 ao quadrado, como pertence ao 3. E quando ele vem para o 2 ao quadrado, isso aqui é potência de potência. Então, a gente precisa multiplicar os expoentes. Então, vou repetir. A raiz quinta, a raiz quadrada, a raiz quinta. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 10, porque 5 vezes 2, vezes 3 elevado a 5. Vezes 4. E vou repetir o raiz de 2. Vamos lá, continuando. Vou simplificar mais essa expressão aqui, ó. O 2 ao quadrado, ou o 4, é a mesma coisa de você escrever ele como 2 ao quadrado.
a sua forma fatorada. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, no lugar do 4, eu vou escrever o 2 ao quadrado. Para não escrever muito, ó, essas três raízes que estão juntas, você já pode escrever uma única raiz. Raiz, ó, aqui tem o número 2, você vai multiplicar os índices. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 5, 50. Ok? Então, aqui ficou 2 elevado a 10, vezes 3 elevado a 5, e o 4 ele é 2 ao quadrado. Eu vou repetir o raiz de 2. Para que eu fiz isso? Para que a gente possa, esses de base de 2, escrever uma única potência. Quando a gente está multiplicando 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 2, a gente repete a base e soma os expoentes. 12, e vou repetir o 3 elevado a 5. Então, somamos o 10 com o 2. E vou repetir o raiz de 2. Continuando. Isso daqui é um fator externo dessa raiz. Então, vai voltar para a raiz quadrada com o expoente 2. Então, raiz 50. A outra raiz quadrada. E isso dentro do parênteses. 2 elevado a 12 vezes 3 elevado a 5 ao quadrado. Vezes o 2 que já estava. Então, mesmo processo. Potência de um produto. Esse expoente ele pertence a todos. E aqui já vou escrever uma única raiz. Então, raiz 5 vezes 2, 100. Então, raiz 100. Aqui, 2 elevado, ó. O 2 vem para cá e também vem para cá, multiplicando. Então, 12 vezes 2, 24. Vezes 3 elevado a 5 vezes 2, 10. Vezes o 2 que sobrou. E agora, como o 2 aqui aparece duas vezes, multiplicação de mesma base, repete a base e vai somar os expoentes. 24 com 1, que dá 25. E vezes 3 elevado a 10. E acabou o item. No item C, ela é mais simples, porque nós estamos multiplicando raízes com o mesmo índice e dividindo raiz com o mesmo índice. Então, nós podemos escrever em uma única raiz. Eu vou fazer aos poucos. Vou fazer primeiro a multiplicação. Então, raiz quinta. E vou multiplicar. 8 vezes 3, 24. Sobre raiz quinta de 6. Divisão de mesma raiz. Raiz com o mesmo índice. Então, escreve uma única raiz. Raiz quinta. E você vai dividir 24 por 6, 4. E acabou o item, raiz quinta de 4. Então, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês.